Fala, moçada. Vamos continuar aqui com a unidade 2, tá? De Química dos Materiais. Aqui é o professor Gilvan. Na aula de hoje, né, eu vou trabalhar com vocês a parte de materiais cerâmicos e materiais metálicos, tá? É essa parte que está lá no na nossa ementa da disciplina. Tudo bem? Então, vejam bem. Vou mostrar para vocês a classificação dos materiais segundo a ciência e engenharia dos materiais e mostrar, né, a diferença entre os materiais cerâmicos e os materiais metálicos, tá? As diferenças básicas. Então, vejam bem, com relação à ciência e engenharia de materiais, os materiais eles são classificados em algumas formas, né? A principal delas é essa aqui, tá? Eles são classificados, né, de modo geral, em 4 tipos, tá? Que são os materiais cerâmicos, os metais, os polímeros e os compósitos. Tudo bem? Isso aqui é a classificação básica, tá? Se vocês pegarem o livro Callister, ele traz essa classificação e traz mais 2 classificações. Eu vou falar daqui a pouco. Bom, então, os cerâmicos, né, que são os tijolos, as telhas, as louças, as cerâmicas avançadas, como semicondutor, tem a parte de semicondutores, né, tem catalisadores, tem vários dispositivos que são materiais cerâmicos, tá? Aí os metais, que são diversos, né, a tabela periódica quase toda, a maior parte dela, tem os alcalinos terrosos, tem os metais de transição, né, cobre, ferro, chumbo, ouro, prata, platina e etc. São diversos metais, sódio, potássio, tudo bem? Aí vem os materiais poliméricos, aqui é a parte de plásticos, né? PVC e etc. Tem muito tipo de material polimérico que tem uma base orgânica muito grande, que são compostos de carbono, né? Carbono e outros elementos, mas o principal é o carbono, tá? E aí a união dessas 3 classes de materiais, né, para fazer um material misto, é chamado de material compósito, tá? Então, a mistura de classes de materiais dá o compósito. Por exemplo, aqui, ó, nessa interseção aqui, ó, certo? Aqui eu tenho uma região, ó, região onde tem um material compósito entre um metal e um cerâmico, tá? Essa outra região aqui, ó, aqui é metal com cerâmico, tudo bem? Quando a gente vem para cá, ó, veja bem, vem para cá, então aqui também, tá? A gente tem, ó, polímero e cerâmico. Toda essa região aqui, ó, tá? É polímero e cerâmico, tá vendo? Pega uma parte do polímero e uma parte do cerâmico, tá? Aí aqui, ó, essa parte aqui, ó, não, aqui não, aqui, ó, desculpa. Essa parte aqui, ó, tudo bem? Toda essa parte aqui, ó, ela já pega uma interseção entre o polímero e o metal. São as regiões de interseção. Aqui é interseção de conjuntos, né? E aí tem uma região aqui no meio, ó, essa aqui, deixa eu ver direitinho, para não errar. Tem uma região aqui no meio, deixa eu apagar, para a gente olhar melhor, ó, que é a região de interseção entre as 3 classes, tá? Ó, aqui, ó, pronto, essa região. Aqui a gente tem cerâmico, tem metal e tem polímero. Então, é um material, certo? Preparado, fabricado com as 3 classes de materiais. Então, a gente olha essas interseçãozinhas aqui dos conjuntos e vê onde ficam os compósitos. Então, eu tenho o compósito cerâmico-metal, compósito metal-polímero, compósito cerâmico-polímero e compósito cerâmico-metal-polímero. Tá bom? Tá, professor, mas para que essa mistura de classes para ter um compósito? É na busca de aperfeiçoamento das propriedades dos materiais, tá? Você tem o ferro. O ferro é um metal bem duro, mas ele não tem flexibilidade para em uma situação em que o objeto precisa absorver impacto, né? E não causar um desgaste muito grande. Então, você faz uma junção dele com um polímero, tá? Ele mantém a resistência do metal, dá aquela flexibilidade do polímero, tá certo? Então, nasceu nessa tentativa, tudo bem? E a gente tem vários.
Bom, então vejam bem, a nossa disciplina é dedicada a cerâmica e metal. Então vejam a primeira parte, que são os cerâmicos. Então, nos cerâmicos, nós temos duas definições básicas, né? Eu trouxe aqui a definição do Callister, vocês podem ver lá no livro do Callister, que os materiais cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não metálicos, tá? E aí, né, a gente pode avançar um pouquinho mais nessa definição e ver que são compostos, né, de elementos metálicos e não metálicos, formados a partir de ligações iônicas e covalentes, ou a mistura das duas, tá bom? A gente tem que medir o caráter. Geralmente, eles têm caráter iônico. Tá, e como é que se formam essas ligações iônicas e ou covalentes entre os elementos metálicos e os não metálicos, né? A gente tem várias possibilidades, tá? Nós temos aqui a tabela, onde o bloco S, né, são metais, o bloco D e F também são metais, entra um pouquinho aqui no bloco P, mas no bloco P a gente tem, né, majoritariamente elementos não metálicos, tudo bem? Então, a ligação entre não metais e metais que dão os cerâmicos. Principalmente, né, principalmente quando a gente tem a ligação entre, por exemplo, oxigênio e metal, né, que formam os óxidos, tudo bem? Esse é o principal cerâmico que a gente encontra. Mas nós temos cerâmicos também formados por ligações entre nitrogênio e metal, aí são os nitretos, tem bastante. Carbono com metal, que são os carbetos. O carbeto de níquel, né? É um cerâmico. Tá? Tudo bem? Mas também podemos ter, ó, cerâmica a partir de ligações entre o fósforo, tá? Fósforo e metal, como hidroxiapatita, os fosfatos, né? Podemos ter também entre enxofre e metal, né? Os sulfatos de alguma coisa. Então, é bem amplo a classe dos materiais cerâmicos, né? A gente vai ver um pouquinho da classificação. E lá na unidade 4, na 3 ou na 4, nós vamos ver a parte de cerâmicas avançadas, né? Vamos já entender tudo isso. Então, até aqui tudo bem, né? Cerâmico, né? É um composto formado entre elementos metálicos e não metálicos, geralmente, né? São ligações iônicas, mas podem ter também ligações covalentes. E a gente pode, né, brincar com a tabela periódica aqui para ver as diversas possibilidades, né, de formação de um material cerâmico, tá? Aí temos como características principais, né, são formados a partir de ligações iônicas e covalentes, né, majoritariamente iônicas, mas pode ter covalente. A gente tem que calcular o caráter iônico ou covalente desses compostos, né? As cerâmicas tradicionais, tá, gente, elas são isolantes, certo? Só que a gente hoje tem cerâmica chamada de cerâmica semicondutora, tá? Alguns livros, né, eles colocam os semicondutores como uma classe separada, não como cerâmica. Eu vou encarar aqui os semicondutores como cerâmicos, tudo bem? São as cerâmicas avançadas. Então, a maioria são isolantes, mas também temos semicondutores. Mas na frente eu vou mostrar, né, e lá na aula em PDF você vai encontrar a diferença entre condutor, semicondutor e isolante, certo? Mas eu já digo aqui para vocês, o isolante é aquele material que não tem condutividade, não conduz nem calor, nem energia. Tá? Não, a condutividade térmica e elétrica é muito baixa. São isolantes. Tá bom? E aí esses materiais são inertes, ou seja, eles não reagem, a maioria. Mas também nós sabemos que temos cerâmicas que são reativas, principalmente na superfície, como os catalisadores. Os catalisadores de cerâmica, eles são reativos. Tá certo? Tem uma reatividade. Mas aí voltemos, né? De modo geral, as cerâmicas tradicionais, elas são isolantes e inertes. Mas nós temos também cerâmicas que são reativas e são semicondutoras. Tá? Ok? Não vão errar isso, tá, gente? Por favor. E aí, uma característica mecânica das cerâmicas é que elas são frágeis. Né? A gente consegue quebrar facilmente uma cerâmica, né? Romper. Né? Você tem uma peça, você quer imprime um impacto nela, uma força, né? E ela rompe, separa as partículas. Isso chama-se fragilidade. Isso está relacionado com a característica das ligações que compõem os cerâmicos, né? Que são as ligações iônicas, que são muito fortes. Tá bom? A gente vai ver isso na aula de propriedades mecânicas. Tá? Então, ligações iônicas e covalentes, geralmente isolantes e inertes, mas tem semicondutores e reativos, e são frágeis. Tá bom? Bom, com relação à parte microestrutural, né, olhando a parte mais atômica,
As cerâmicas, elas podem ser cristalinas ou amorfas, tá? Esse nome aqui, ele também pode ser chamado de não cristalino. Cristalinos, não cristalinos, ou amorfos, tá? Qual a diferença? Os cristalinos, né? Os átomos estão perfeitamente organizados, a curto e a longo alcance, tá? Vocês percebem que aqui eles têm toda uma organização numa célula unitária. Aqui nos amorfos, ou não cristalinos, né? Eles não estão organizados a longo alcance. Você pode até ver uma certa organização, mas ela se perde rapidamente aqui com a extensão da estrutura, certo? E são materiais amorfos. Os átomos, eles não estão perfeitamente organizados. Essa é uma característica dos vidros, por exemplo, tá? Vidro de silício, vidro de borosilicato, etc. Tá? Mas a gente tem polímeros. Os polímeros são muito desorganizados. A gente tem polímero cristalino, tá? Mas a gente está falando só de cerâmica. Então, podemos encontrar cerâmico cristalino, cerâmico não cristalino ou amorfo. Tá bom? Bom, com relação à ciência e engenharia de materiais, os cerâmicos recebem determinadas classificações, tá? Tem uma classificação que é quanto às exigências tecnológicas, tá? A exigência de tecnologia nesse material, e tem a classificação segundo as aplicações. Vamos ver aqui segundo as aplicações, tá? Segundo as aplicações, os cerâmicos, né, eles são classificados em vidros, tá? Produtos argilosos, refratários, cimentos, abrasivos, cerâmicas avançadas, tem outros, mas esses aqui são os principais, são 6. É suficiente já para vocês. Então, os vidros, né? Tem materiais de vidro, tem materiais vitrocerâmicos, tá? Tem muita aplicação, é uma cerâmica. Alguns livros separam os vidros e os vitrocerâmicos em uma classe separada, diferente. Mas aqui eu vou considerar como um cerâmico, tá? Tem outros livros que classificam como cerâmico. Eu vou manter aqui, tá? Produtos argilosos, né, como as cerâmicas tradicionais, né? Cerâmica estrutural, como tijolo, telha, cerâmica de revestimento, tá? Cerâmica branca, como louça, bem? Aí vem as cerâmicas refratárias, né? Também são fabricadas à base de argila, agora é uma argila especial. O que é um refratário? É um material cerâmico que consegue refratar a energia radiante, o calor, tá? O calor. Então, os fornos, né? Os fornos industriais, aqui a parede interna dos fornos, né? Da câmara do forno, ele é feito com material refratário. Essa peça aqui, ó, aqui é um refratário, para não haver troca térmica entre a parte interna e a parte externa, né? Deixa todo o calor ali dentro. Refratário, a gente usa muito refratário em casa. E os materiais refratários também, né? A sílica, né? Outros materiais especiais. Mas eu trago para vocês aqui os materiais que são feitos a câmara do forno. Tá? Vocês já viram um forno no laboratório, provavelmente. Uma mufla. Então, aquela parte interna ali, né? Ali é feito de um material refratário. Então, cerâmico. Aí vem os cimentos, né? Os cimentos são cerâmicos, né? São os carbonatos. Aí eu tenho o cimento tradicional, né? Para usar em construção civil, né? Que a gente usa. E tem cimentos mais sofisticados, né? Para usar em revestimento de poço de petróleo e etc. Tem materiais abrasivos, tá? Que é um exemplo de material abrasivo, né? As lixas. E tem os materiais cerâmicos avançados. Aqui é um tópico específico que a gente vai ver na nossa disciplina. Do ponto de vista da exigência tecnológica, né, que o material deve ter, a gente classifica em 2 tipos, tá? Isso é bem interessante. Que são as cerâmicas tradicionais e as cerâmicas avançadas. As avançadas vai ser um tópico específico que a gente vai ver aqui na nossa disciplina, tá? Então, professor, qual a diferença entre uma tradicional e uma avançada? A primeira com relação à matéria-prima, né? A segunda com relação ao processo de fabricação, o terceiro com relação ao tratamento térmico que ela sofreu e a caracterização que ela é submetida. Tá. Matéria-prima. A tradicional geralmente são fabricadas a partir de materiais argilosos e silicatos. As avançadas geralmente são sais mais sofisticados, como nitratos, cloretos, etc. Tá? Tradicional fabricada a partir de processos de conformação plástica, hidroplasticidade, né? Aqui é um processo de, como a gente vai fazer um pote, uma panela de barro, né? Molha o barro, né? E faz aquela conformação manual, bota no molde, chama de conformação hidroplástica, tá? O material
tem uma certa plasticidade, quando você coloca água, ele tem aquela consistência plástica. Fundição por suspensão, né? Faz uma suspensão e depois leva esse material para um forno para entrar em processo de solidificação. Então, geralmente, a tradicional é feita por conformação hidroplástica, né? A indústria tradicional de tijolo, de telha, usa essa metodologia. E aí, quando a gente quer uma cerâmica avançada, aí tem outros métodos mais sofisticados, né? De síntese. Sol gel, precipitação, combustão, biquíni, hidrotermal, etc. Tem vários. A gente vai ver também um pouquinho disso aqui. Tudo bem? Então, ó, matéria-prima e fabricação. Tratamento térmico, né? Quando a gente pega uma massa cerâmica, né, para fazer uma peça, né, ela, quando você mistura ali, faz o tijolo, está molhado, a gente chama de massa verde, né? Ela está molhada, está úmida. Ela só vai adquirir a propriedade mecânica de resistência, por exemplo, depois que a gente passa por um processo de secagem. Então, na indústria tradicional, na cerâmica tradicional, se faz secagem e cozimento, tá? Para obtenção de um tijolo, uma telha, etc. Esse é o tratamento térmico que a gente usa lá para fazer cerâmica tradicional. Quando vai para a cerâmica avançada, né, já vem um tratamento mais sofisticado, né? Precisa usar um forno elétrico, né? Pode usar um forno micro-ondas, né? Um plasma, um forno pressurizado. É um tratamento térmico mais apurado, tudo bem? Precisa de um controle mais eficiente de temperatura, as temperaturas geralmente são mais altas e etc. E, por último, a caracterização. Como é que a gente analisa, né? A análise do produto, da matéria-prima do produto. Então, na indústria tradicional, para a cerâmica tradicional, geralmente a avaliação é visual ou com microscópio óptico, né? Depende muito da exigência do produto, tudo bem? Ó, tijolo e telha geralmente é visual, tá? A matéria-prima, em algumas situações, né, existe uma caracterização mais específica, por exemplo, para saber a composição da matéria-prima, da argila. Aí usamos técnicas mais sofisticadas, como difração de raio-x. Né? Vocês viram difração de raio-x na unidade 1. Microscopia eletrônica de varredura é muito raro. Isso aqui é muito quando é necessário, né? Você tem um produto mais com uma qualidade melhor, você quer vender um produto de um valor agregado maior, então você corre atrás de mostrar ao consumidor, né, que ele foi bem caracterizado e quais são as suas características microestruturais e morfológicas, né? Aí você corre atrás de fazer difração de raio-x, microscopia. Tudo bem? Agora, quando vai para a cerâmica avançada, aí sim, né, a cerâmica avançada, por definição, é aquela cerâmica que tem um valor agregado maior, com propriedades melhoradas, aperfeiçoadas. Aí você só consegue isso se você caracterizar muito bem tanto a matéria-prima como o produto. E as técnicas são microscopia eletrônica de varredura e transmissão, difração de raio-x, né, composição química por energia dispersiva. Pode fazer métodos com técnicas espectroscópicas diversas, né, infravermelho, com transformador de Fourier, tá, UV-Vis. Então, depende muito do tipo de cerâmica avançada, tá? Bom, as fábricas de catalisadores, que é uma cerâmica avançada, utiliza muito microscopia, difração de raio-x, tá? EDS para fazer a composição química. Quando você trabalha com materiais semicondutores, fotocatalisadores, né? Materiais que têm características de condução, né? Então, você tem que usar técnicas espectroscópicas, como o VVIS, tá? Com reflectância difusa, e aí vai ter um universo imenso de técnicas para analisar a matéria-prima e o produto de uma cerâmica avançada. É um mercado muito forte. Tudo bem? Tá. E aí vemos os metais, né? Os materiais metálicos, né? Características, formado por ligações metálicas, obviamente, tá? A ligação metálica é diferente da iônica e da covalente, vocês sabem disso, né? Aqui na ligação metálica nós temos o mar de elétrons, né? A ligação é formada a partir dos elétrons livres que estão lá na camada de valência dos átomos, tudo bem? Então, é o mar de elétrons, né? Os elétrons livres que formam a ligação metálica, é diferente da ligação iônica. Na iônica existe uma doação e um recebimento de elétrons, tá? Tudo bem? Para formar o retículo cristalino. Na covalente já há uma sobreposição, um emparelhamento dos orbitais, né, e há um compartilhamento de elétrons. Então, a covalente é impar, a iônica é impar também. Tá? Aqui não, é elétrons livres. Cada um faz o seu papel. Tá? Aí tem várias teorias, né, para explicar tudo isso. A gente viu um pouco disso mais atrás, nas disciplinas anteriores, em química geral, ver um pouco sobre isso. Né? Aqui, o básico de explicar a ligação metálica, né, é a teoria do mar de elétrons. Tá?
Tudo bem? Mas tem outras teorias, né? Podemos usar a teoria da órbita molecular para explicar muito bem o comportamento de alguns metais que a teoria da uma dielétrica não explica, tá? Mas não é o nosso objetivo aqui. Tá? Mas eu falo muito da ligação porque as propriedades dos materiais dependem muito, né, da microestrutura, da parte eletrônica e da parte da ligação química que compõe o material, tá, gente? Por exemplo, os metais são excelentes condutores elétricos e térmicos, né? Essa é uma característica do elétron livre. Então, o elétron livre ele consegue conduzir facilmente, tá? É um tipo de condução, inclusive, tá certo? Então, são excelentes condutores. E aí são materiais que são dúcteis, maleáveis, a gente consegue, né, dobrar os metais, né? Depende muito do metal também. E são facilmente, dá para facilmente formar fios, né? Dutibilidade. A gente vai ver um pouquinho disso em propriedades mecânicas. Tá? E aqui nós temos todos os metais, né? Alcalinos terrosos, metais de transição, do bloco D, do bloco F. É muito rico em metais. Ok? Bom, então tem aqui, ó, microestruturalmente, né? A gente vê aqui uma organização, né? Imagina que essas bolinhas sejam os átomos. E aqui a gente fez um corte, né? Como se fosse um corte de uma peça dessa aqui, de um metal, né? Se você for olhar, a organização atômica é diferente, né, nos diferentes tipos de metais. É tanto que aqui é a mesma peça, né? Aqui é a mesma peça com o mesmo tamanho, tá? É o mesmo tamanho. Essa aqui de magnésio só pesa 92 gramas, essa aqui já pesa 142 gramas. Essa aqui tungstênio 1015 gramas. Olha só. O que quer dizer, né? Nessa peça aqui, os átomos eles estão mais, né, próximos um do outro, empacotados, mais empacotados. Esse é o termo técnico. Tá? Eles empacotam mais facilmente. Então, para o mesmo volume, a massa é maior, né? Ele é mais denso. Isso depende muito da estrutura cristalina, tá? Da célula unitária que vai formar cada um tipo de metal. Aí vocês podem voltar um pouquinho lá na unidade 1 para revisar um pouco disso, né? Qual a importância de estudar as células unitárias, né? Ver, por exemplo, né, a densidade de uma peça de um metal. Então, tem peças que são mais pesadas, tem peças que são mais leves. O chumbo, né? Comparar ferro com chumbo. O chumbo é muito mais pesado do que o ferro, porque ele é mais denso. Beleza? E aí, uma característica importante dos metais é a condução, ó, condutividade elétrica. Então, os metais são excelentes condutores, tá? Excelentes condutores. Aqui nós temos os semicondutores, que são geralmente cerâmicas, né? E os supercondutores. Com relação à temperatura, tem até uma questãozinha lá no na nossa atividade do AVA, que pergunta, né, qual a relação da temperatura com as características de condução, de condutividade das classes, né? Os metais praticamente não mudam, ó. A condutividade elétrica do metal praticamente não muda. Diminui um pouquinho, né? Na verdade, o metal, ó, ele diminui um pouquinho a condutividade elétrica quando você aquece, né? Aumenta aqui a temperatura. Tá certo? O semicondutor é o contrário. Ó, o semicondutor, quanto mais você aquece, ó, quanto mais se aquece, mais ele aumenta a semicondutividade dele. Tá certo? Então, ó, semicondutor aumenta a condutividade elétrica com o aumento da temperatura, o metal diminui a condutividade elétrica com o aumento da temperatura. E aqui os supercondutores, que é uma situação específica. A gente não vai trabalhar isso aqui. Tá bom? Tá. E só para finalizar, né, nesse mundo dos metais, nós temos como formular mistura entre metais, né? Por exemplo, bronze, tá? E aí essa mistura entre metais, a gente chama de liga metálica. É a mistura entre metais, em determinadas proporções, tá? Então, ó, as ligas são classificadas em ligas não ferrosas, ou ligas ferrosas, né, aquela que tem ferro, e as ligas não ferrosas. Eu acho que tem uma perguntinha dessa para vocês. Tá? Aqui, por exemplo, tem o aço. O aço é uma liga ferro-carbono, e aí os outros compostos também, magnésio. Tá? O aço é uma liga ferrosa, porque tem ferro. Né? Ferro fundido aqui para formar essas peças, tá? Bem resistentes. E aí eu tenho a parte das ligas não ferrosas, né? As ligas de cobre, de alumínio, de magnésio, de titânio. Não teve ferro, material refratário, não teve ferro, então a liga não ferrosa. Tudo bem? Tudo certo? Certinho? Então, gente, aqui eu tenho as referências básicas para vocês estudarem, né? Tem o Callister, vocês têm o livro dele aí, tem até uma versão mais atual, a 9ª edição. Vocês podem pegar o livro, dar uma estudada, mandem as dúvidas,
tá? Bons estudos e até a próxima aula.